Olá, Igreja Plenitude da Graça, graça e paz seja sobre a sua vida nesse momento. Hoje eu vou ministrar para você a introdução da lição de número 8, cujo tema é Aspectos da Redenção, de número 2. Nós vimos na lição passada sobre aspectos da redenção que tem uma posição legal e nós temos uma posição experimental ou vital, aquilo que nós vivemos. Eu queria continuar hoje falando sobre você, que na identificação com Cristo várias coisas aconteceram e o tema da lição de hoje, querido líder, para você ministrar e extrair um entendimento dessa lição, é que de fato houve uma identificação na nossa redenção. Nós aprendemos que nós fomos mortos com Ele. Então a Bíblia fala que Jesus morreu 2 mortes na cruz. A gente às vezes não ouve isso, mas nós precisamos entender que Jesus morreu espiritualmente, Jesus morreu fisicamente. Por que é importante nós frisarmos que Jesus morreu espiritualmente? Bom, os primeiros estudos que nós vimos sobre esse tema, nós vimos que morte é separação. E quando a gente viu que o homem morreu, ele se separou de Deus. Não quer dizer que o homem deixou de ter espírito, porque nós somos um espírito e essa é a nossa essência. O nosso espírito é inviolável, nada pode afetar o nosso espírito, porque isso de fato é que nós somos. Temos uma alma e habitamos num corpo. Então, quando a gente entende essa realidade, nós afirmamos que Jesus morreu fisicamente, e é claro, foi comprovado, mas Jesus morreu espiritualmente. O que é a morte espiritual de Jesus? Que naquele momento em que Jesus se tornou pecado, Jesus então afastou de Deus. Houve o abismo do pecado entre Cristo, que era o nosso representante, e Deus. E o que a gente ensina em todo o tempo, por que Jesus morreu espiritualmente? Para que nunca mais nós nos separássemos de Deus. E esse é o aspecto da redenção que eu quero focar com você hoje. Então, nós morremos juntamente com Cristo e entendemos que Jesus, ele passou por todo esse processo como nosso representante e ele ressuscitou. Então por que é que nós morremos com Cristo? Para que o corpo do pecado fosse destruído. E por que nós somos vivificados com Cristo Jesus? Porque a Bíblia diz que agora nós podemos experimentar a vida de Deus. E aí você vai ministrar às pessoas do seu grupo, falando para elas essa verdade, que Jesus morre como unigênito de Deus e Jesus ressurge agora como primogênito de Deus. Ou seja, ele era um filho único, mas a partir de Jesus nós agora somos feitos filhos de Deus. E esse é o aspecto da redenção. Na graça, na nova aliança que Jesus veio inaugurar, nós não somos servos de Deus, nós não somos amigos de Deus, nós não somos agora povo ou nação de Deus, nós somos filhos de Deus. E esse é o aspecto que muda tudo em relação à antiga aliança, que agora nós nos tornamos filhos de Deus. Então, fomos sepultados com Ele para que o corpo da morte fosse desfeito, fomos ressuscitados com Ele para caminharmos em plena comunhão com Deus. Então, nada mais pode agora nos separar de Deus. A Bíblia diz que nós somos justificados com Ele. Então, no momento em que Jesus foi vivificado, nós somos então tornados justos. Jesus pagou completamente pelos nossos pecados, nós fomos ressuscitados com Ele e a nossa redenção é algo que veio. E eu queria que você, querido líder, pudesse mostrar às pessoas do seu grupo de estudo bíblico o seguinte: redenção não é algo que você tem que orar. Redenção não é algo pelo que você tem que pedir. Redenção não é algo pelo qual você paga um preço, faz uma série de coisas, porque é algo feito por Cristo, é algo que é direito, é algo que é legal. Então ensine isso para o povo. Nós não temos que buscar a vida com Deus. Agora veja bem, se eu quero fazer medicina, eu preciso entrar numa faculdade e eu preciso me formar como médico. A partir do momento que eu me formo como médico, eu posso exercer a medicina. Se eu quiser ser um engenheiro, eu preciso entrar para uma faculdade e fazer uma engenharia. A partir do momento que eu me formo e eu me graduo, eu sou declarado engenheiro. A partir do momento que eu sou declarado engenheiro, eu posso exercer a minha função.
E você precisa entender que você não fez algo para se tornar filho de Deus, mas você creu em Cristo Jesus e isso lhe torna filho de Deus. Então, como um médico que ele é declarado médico, quando ele faz o seu curso, faz o seu estágio e é aprovado, então ele é médico, como engenheiro, faz o seu curso de engenharia e também ele é aprovado e agora ele é declarado engenheiro, ele pode exercer a profissão. A Bíblia fala que Deus nos declara filhos dele, então viva como filho, mas não é algo no qual se estuda como uma engenharia, no qual é como uma medicina, outro curso qualquer. Isso você recebe da parte de Deus. Então instrua o seu grupo de estudo bíblico a viver aquilo para o qual eles já foram conquistados, aquilo que é um direito, aquilo que eles podem usufruir. Nós não nos tornamos filhos de Deus por fazer alguma coisa, mas nos tornamos filhos de Deus por crer em Jesus Cristo. Então instrua o seu grupo, um bom estudo, que as pessoas possam mergulhar de cabeça e possam viver essa realidade para o qual elas foram chamadas. Que Deus te abençoe, viva assim na graça, no favor, instrua o seu grupo de estudo bíblico e vamos viver aquilo que já é direito nosso. Fazendo isso, nós poderemos usufruir da graça, da bondade e do favor do Senhor. Que Deus te abençoe. Fique na paz e na graça, em nome de Jesus.